está endemoniado, quando alguém tem um problema espiritual, muitos, ou a maioria, a minoria crê no mundo espiritual realmente que influencia. Outros vão trazer isso para problemas psicológicos. E é lamentável como esse tipo de gente, que pode ser até rabino, não importa, estão enganados, estão sendo enganados. Volto a dizer, senhores, o conhecimento é muito importante, mas a vida espiritual é tão importante quanto o conhecimento. Ou seja, o conhecimento, a letra, não é tudo, precisa de uma vida espiritual. Então, nós estamos no meio de uma guerra, não de uma guerra de nações. É claro que no mundo agora há muitas guerras, muitos conflitos, guerras declaradas, mas nós estamos no meio de uma guerra que é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e muita gente não sabe que está no meio de uma guerra e pode ser alvejado, e pode ser abatido no meio desse campo de batalha. Essa é uma realidade espiritual que nós não podemos ignorar, principalmente agora, nesses últimos dias. Sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais um vídeo para vocês, e hoje nós vamos estar falando sobre a realidade espiritual que todos nós estamos inseridos. Shalom, shalom, queridos Raveirinhos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, e realidade de um tema tão importante, tão necessário nesses últimos dias. Mas antes de entrarmos aqui no nosso tema, eu já quero pedir a você que deixe o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe o vídeo. Esse vídeo, ele tem uma mensagem muito importante para todos nós, e é necessário compartilhar, né? Você pode até deixar os seus comentários aqui, o que você entende acerca desse tema, que é sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, o campo de batalha que todos nós estamos enfrentando agora e se intensifica cada vez mais nesses últimos dias. Então, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, compartilha o nosso vídeo, e se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, né? Aciona o sininho para que você possa ser recomendado sempre nos novos vídeos aqui no nosso canal. Tenho certeza que vai servir de muita bênção para a sua vida. Então, assim também, sempre que a gente traz um vídeo aqui, a gente lembra com muito carinho para vocês essa oportunidade maravilhosa que o Eterno tem nos dado de compartilhar o conhecimento. E através da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University, nossa Yeshivá é a nossa escola judaica, com registro aqui nos Estados Unidos da América, no estado da Flórida. Nós temos tido a oportunidade de proporcionar ao Brasil, né, todo esse acervo de conhecimento bíblico, teológico e judaico, abordando desde de Gênesis até Apocalipse, trazendo todo o teor teológico das Escrituras, numa visão judaica, trazendo comentários dos sábios de Israel, e não perdendo o foco na realidade também da harmonia com as Bessorot, os evangelhos e as palavras da Brit Hadashah do Novo Testamento. Até porque, nesse primeiro nível, que é o nível Peshat, vai desde Gênesis até Apocalipse. E você não deve perder tempo, você deve vir estudar conosco. É o nosso convite para você. Aqui abaixo do vídeo você vai ter nas descrições aqui como entrar em contato com a nossa secretaria, como se inscrever na nossa Yeshivá, aonde vai proporcionar a você um conteúdo, um conhecimento muito profundo. Na realidade, o nosso foco aqui não é levar as pessoas a um misticismo judaico exagerado, mas é levar a pessoa ao conhecimento das Escrituras com responsabilidade. Né? Nós estamos aqui no caminho de coisas muito boas que vão acontecer com a nossa Yeshivá, o nosso contato em Israel, ou seja, boas conexões. Então não perca tempo, venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Aqui abaixo, nos contatos, você vai poder se informar melhor como fazer para estar conosco. Você já é muito bem-vindo à nossa escola.
Também quero deixar aqui para vocês um curso que temos, que é o curso de judaísmo, da fé aos costumes, onde se você não tem tempo para estudar na Yeshivá, você também pode agregar conhecimento ao seu conhecimento, tudo que está sobre o judaísmo, tudo que relaciona o judaísmo, todas as partes do judaísmo que você de repente não conhece, a influência do povo judeu na arte, na música, na história, ou seja, dentro da cultura, dentro da religiosidade, as orações, a comida, as vestes do povo judeu, tudo que envolve a nação de Israel. Então você também pode acessar aqui no comentário, né, os links para que você possa estar adquirindo esse nosso curso, que vai ser de muito bom proveito para a sua vida. Ok? Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, um assunto muito rico e muito importante, ignorado por muitos e muitas das vezes desvalorizado por outros, mas de grande necessidade nesses últimos dias, tá? É literalmente uma realidade que todos nós estamos inseridos e eu quero que você fique aqui conosco porque, de fato, é um assunto que é urgente para todos nós. Tá? A batalha espiritual, a guerra espiritual, uma guerra além dos olhos físicos. E essa é uma guerra que, lamentavelmente, o judaísmo não consegue ver. Somente aqueles que, de fato, estão conectados com Yeshua, o Messias de Israel, conseguem perceber ao longo da história e também nos nossos dias. Eu já começo com você para mostrar para você que essa realidade, ela existe. Todos nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, onde forças espirituais das trevas, elas lutam contra nós, que estamos na luz. Alguns ignoram, como eu disse aqui. Alguns não creem. Mas para quem viveu escravo de Satanás, nas masmorras das feitiçarias, sabe que essa é uma grande realidade. Eu nunca vivi, mas eu tive parentes e amigos que viveram essa realidade. E nós que somos parentes e amigos sofremos com aqueles que passam, né, as aflições nas mãos de Satanás. Então, vamos lá conosco, eu quero já mostrar que essa realidade existe nas Escrituras desde o princípio da criação. E para todo aquele que teme a Deus e ama as Escrituras sagradas, sabe. Por exemplo, a gente vai começar no Jardim do Éden. Oposição de Hassatã, do príncipe das trevas, a quem? Ao ser humano. A Torá nos mostra um agente tentador que se opõe à vida de comunhão que o homem, Adão e Eva, tinha com Deus. Esse agente tentador, esse opositor, é conhecido como Hassatã, também conhecido como Satanás em grego. Se manifestou e entrou em cena em comunicação com o homem por meio de uma serpente. Não é um ser angelical bom, e sim ruim, um ser de trevas, de escuridão, que se opõe à obra perfeita de Deus. E no Éden, a Torá de Deus não oculta a atuação deste ser que não perde tempo em danificar, destruir, roubar e matar o que Deus criou. Você vai encontrar isso no Sefer Bereshit, capítulo 3, verso 4. Não é de se admirar que há um nome dado para esses seres no mundo espiritual, Mazikim, que são os destruidores, né? Os danificadores. E quando a gente olha, lamentavelmente, para o judaísmo, nós vamos ver rabinos e outros dizendo que não, isso não é muito bem assim. Foi Deus que criou esses seres para se opor ao homem, para trazer danos, né? Para ajudar o homem a retificar. Isso é tão incoerente, queridos, tão incoerente. Eu lamento tanto que pessoas que antes foram crentes, foram evangélicos, foram cristãos, tiveram, né, ou seja, ali, se não tiveram experiências próprias com Deus, mas conheceram pessoas que passaram nas mãos de Satanás, das trevas, das feitiçarias, vindo para a luz, essas pessoas hoje querem dizer que não. Não, essa coisa de Satanás não existe. Não, essa coisa de inferno não existe. Tudo isso é coisa do cristianismo.
lamentavelmente, essas pessoas tornaram a colocar um véu no rosto, né, na cara, e não conseguem ver a realidade espiritual, né? Pô, como eu falei aqui, para quem veio de lá, quem foi escravo de Satanás sabe que isso é uma realidade espiritual. Essas pessoas são da pena delas porque elas nunca tiveram essa experiência espiritual. E conhecimento apenas de letra não expressa a realidade da vida espiritual. E você que está me assistindo aqui, você sabe se você realmente viveu uma vida espiritual antes nas trevas e depois passou a servir a Deus. Você sabe muito bem o que é ser liberto, né? Sair das trevas e vir para a luz, né? Mas, como eu mostrei aqui, desde o princípio da criação, essa atuação veio de lá, né? É claro que a gente sabe que isso aconteceu antes, né? Na queda de Hassatan com esses seres espirituais, mas ele lamentavelmente consegue danificar o homem que Deus criou, né? Através ali daquela apresentação daquela serpente, ele faz dela uma serva, como diz o livro de Adão. Tá bem? O outro tema que vamos ver aqui é a vinha de Noé. Não sei se você conhece, mas na vinha de Noé, Satanás se opôs a esse homem chamado Noé que reconstruiria o mundo. Veja, novamente é o mesmo conceito. Adão era responsável em povoar o mundo e ele danificou logo no princípio. Agora, Noé, que é escolhido por Deus para povoar o mundo, ou seja, repovoar o mundo, logo no princípio, ele vai fazer com que Noé cometa um erro gravíssimo para danificar já o desenvolvimento dessa renovação da humanidade. Ou seja, para que a humanidade cresça distorcida. Não é? Então, assim, a Torá também nos mostra esse mesmo agente tentador que se opõe à vida de comunhão que Noé tinha com Deus. O opositor, que é Satã, se aproveita de Noé quando ele, ao conhecer o novo mundo e desfrutar dele, faz uma vinha e descobre e produz vinho. E com esse vinho ele se embriaga e expõe a sua nudez. Na tradição judaica, temos um midrash que conta como Satanás se aproveitou dessa situação para danificar o homem. Noé, assim como ele fez com Adão, o primeiro homem, ele também vai fazer com Noé. Né? Ou seja, no capítulo 9, verso 20 de Gênesis, aonde Noé vai fazer essa vinha e ali ele vai se embriagar, fazendo com que ali crie-se uma situação com o filho dele que vai provocar uma maldição. Mas olha o que esse Midrash, na tradição judaica, vai dizer sobre esse evento. Ou seja, a visão judaica é que Satanás veio, deu uma olhada, para nos alertar sobre os perigos do alcoolismo. Midrash e Tanhumá pinta um quadro em comum de como o primeiro vinhedo do mundo criou raízes. Enquanto Noé estava plantando o vinhedo, Satanás casualmente perguntou a ele: "O que você está plantando?" Quando Noé respondeu: "Um vinhedo." Satanás perguntou: "E o que é isso?" Noé explicou que ele produz frutos que podem ser transformados em vinho, que faz o coração do homem se alegrar. Isso está lá no Midrash Tanhumá, Noé 13:4. Satanás reconheceu uma grande oportunidade quando viu a vinha e se ofereceu para irrigar o vinhedo. No entanto, em vez de água, ele procedeu a matar um cordeiro, um leão, um porco e um macaco. Esses 4 animais são descritos aqui nesse Midrash para representar os estágios da embriaguez. Então vamos aqui ao que diz realmente o Midrash. O Midrash explica exatamente o que esses animais significam. Antes de beber vinho, o homem é tão inocente quanto uma ovelha. Depois que bebe uma quantidade moderada, ele acredita ser tão forte quanto um leão. Quando bebe mais do que deveria, ele se comporta como um porco. Depois que fica completamente embriagado, ele se comporta como um macaco, completamente inconsciente do que está fazendo. É o mesmo Midrash 13, verso 4. Então, queridos, vocês perceberam que essa atitude vai provocar uma situação desagradável que vai acontecer entre o filho de Noé, chamado Cam, e o pai, provocando então uma maldição sobre Cam e a sua descendência. Agora, isso foi provocado por quem?
Nós estamos trazendo aqui o Midrash Tanhumá, da tradição judaica, para expressar que a própria tradição judaica mostra Hassatan, Satanás, agindo para danificar, trazer um dano para a vida deste homem, que é o que Deus escolheu para reconstruir o mundo. Novamente, nós estamos vendo alguém que se opõe. Noé estava tranquilo. Noé estava vivendo sua vida tranquila, em temor a Deus. Por que que Deus vai enviar Satanás para danificar o homem? Então, vê que esses argumentos não têm sentido. Né? Então, na realidade, sim, existe um mundo espiritual caído que quer a todo custo danificar aqueles que temem a Deus e servem a Deus em temor. Partimos para uma outra referência, que é a de Jó e sua aprovação. Foi a oposição ao homem justo, né? Referência no mundo antigo. Jó, que era esse homem tzadik, uma referência para o Oriente. A Tanar, a Bíblia, nos mostra um agente tentador que se apresenta diante de Deus e se opõe à vida de um tzadik, de um homem justo chamado Jó. O opositor, que também é chamado de Hassatan, o mesmo desde o princípio, aproveita uma oportunidade de vir em um dia de convocações espirituais e se opõe a Jó, e com permissão divina parte a danificar a vida do justo Jó. Destrói a vida material, a vida familiar, a vida emocional, a vida social e a própria saúde de Jó. Mesmo com o afastamento conjugal, ele não conseguiu destruir Jó e não pôde tocar na alma de Jó. Quando a gente olha essa história e a gente percebe que sim, no final, Deus reverteu tudo isso. Deus trouxe Jó novamente a uma abundância, embora Jó teve que conviver com a perda de 10 filhos, que foi a maior dor para Jó. Mas ele conseguiu restaurar o seu próprio casamento e conseguiu todos os bens de volta e Deus acrescentou a ele mais 10 filhos. A gente sabe que mesmo mais 10 filhos não são os mesmos 10 filhos que ele perdeu, que foi a dor que ele teve que carregar pro resto da vida. Mas porque esse ser espiritual foi a presença de Deus pedir a Deus para tocar na vida. Estava incomodado com o justo Jó. E você percebe aqui que esses argumentos que existem muitas vezes no meio judaico não tem sentido, de que ele serve aos propósitos divinos. Ora, ele foi diante de Deus, ele estava incomodado com Jó, e ele vai à presença de Deus para pedir permissão para tocar na vida de Jó. Isso é para mostrar que quando sim, existe uma permissão, ele entra, ele destrói, ele arruína, ele provoca o caos. Isso não vem de Deus. Isso foi permitido por Deus, mas essa não é a vontade de Deus. Isso não tem nada de luz nem de bondade, isso é totalmente das trevas. Isso é totalmente de uma oposição espiritual. Eu quero que você tenha essa consciência, tá? Vamos continuar aqui porque a Escritura está cheia de referências para nós. A guerra contra Amaleque, a oposição de Amaleque e as mãos ao alto de Moshe, né? A Torá nos mostra uma guerra espiritual ocorrendo enquanto havia uma guerra física aqui embaixo. E isso se revela quando Moisés, ao levantar as mãos, os filhos de Israel vencia, e quando ele se cansava e baixava as mãos, Israel perdia. A oposição era mais relevante e foi na esfera espiritual, na esfera celestial. Aharon e Ur entenderam esse segredo e correram a ajudar Moshe com suas mãos ao alto. Israel venceu a Amaleque sob a liderança de Yehoshua. Isso você vai encontrar no Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 17, verso 9, onde Josué está liderando o povo de Israel contra Amaleque, o inimigo Amaleque. E ali, Moisés, com as mãos ao alto, fazia com que Israel vencia. Quando Moisés cansava e abaixava as mãos, Israel perdia. E ali Arão e Ur se levantam para ajudar Moisés. E essa aqui está clara a influência espiritual que estava acontecendo no meio daquela guerra. Você imagina o que isso pode, que relevância isso tem no mundo físico? Alguém levantar a mão. Que influência isso vai levar para as pessoas ganharem uma guerra ou perder? A guerra, ela está avaliada no sentido físico, material, a força,
a estratégia, ao armamento, à inteligência, né, militar. Quem é mais inteligente, quem tem mais força, quem tem mais estratégia vai ganhar. Agora, por que que duas mãos de um homem justo, de um tzadik, de um homem de Deus, levantada ao alto, faz com que o povo de Deus ganhe, e abaixando as mãos, o povo de Deus perde, o inimigo ganha? Isso está claro que havia uma guerra espiritual ali. E que Moisés, como homem de Deus, como líder do povo, representante da presença divina, ele estava ali com as suas mãos para abençoar o povo, como uma representação de Deus sobre o povo. Uma vez que as mãos abaixam, o canal de bênção está abaixando, ou seja, saindo de cena. Então, isso mostra para nós o que é realmente estar preparado, e não sozinho, mas com ajuda também para, no momento de uma guerra espiritual, vencermos essa luta. Então, veja, queridos, que não é uma interpretação particular, isso é a realidade espiritual. Tá? A Torá, a Bíblia, o Tanar, ela continua, mostra também para nós o sol e a lua pararam na guerra contra os reis do Oriente. O Tanar, a Bíblia, nos mostra uma guerra espiritual ocorrendo enquanto havia uma guerra física na terra de Israel, outra na realidade. E nessa guerra era necessário mais tempo para vencer o inimigo, antes que escurecesse com a noite. Yehoshua, Josué, clama a Deus e ele dá ordem ao sol e à lua para que se parassem em suas órbitas, fazendo o dia se prolongar para que Israel vencesse a guerra nesse mesmo dia. Está lá no Sefer Yehoshua, livro de Josué, capítulo 10, verso 13. Veja que coisa extraordinária, onde a voz de um homem clamando a Deus, o sol para, a lua para que o dia se prolongue mais. Por que eu estou trazendo para vocês que ali havia uma guerra espiritual? Porque envolveu os astros, envolveu o mundo astronômico. Isso para mostrar que havia sim uma guerra espiritual e ela estava sendo refletida aqui. E era necessário terminar essa guerra naquele mesmo dia. Então, isso mostra a gente como é importante a comunhão com Deus e sim, como Deus pode fazer coisas extraordinárias para que nós possamos vencer, até mesmo no mundo astronômico ali, um sinal da presença divina dessa guerra espiritual ocorrendo. Né? Também continua a Tanar a nos mostrar, a Bíblia, Davi conta o povo e peca, uma oposição de Satanás ao rei Davi. Deus ordenou a proibição de se contar o povo de Israel com uma penalidade de pragas. Isso está registrado na Torá, na lei de Deus. E o nosso rei Davi contou o povo. Transgrediu a ordem de Deus mesmo depois de ser advertido de não fazê-lo. Com isso, veio uma praga sobre o povo. O texto mostra que Davi foi tentado por Satanás a contar o povo e a pecar contra Deus. Uma clara oposição ao rei Davi. Você vai encontrar isso no Divrei Hayamim Aleph, ou seja, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Lá está literalmente escrito que Satanás tentou a Davi a contar o povo e pecar contra Deus. Essa é mais uma revelação divina nas Escrituras, mostrando que Satanás não perde a oportunidade de danificar, de trazer dano aos servos tementes a Deus. Ele está sempre buscando uma brecha, sempre buscando uma oportunidade de se opor àqueles que temem a Deus. Continua ainda a Tanar, os profetas a nos mostrar, o sumo sacerdote Josué e Yeshua e suas vestes, uma oposição de Satanás ao sumo sacerdote. Veja que nós vimos a oposição de Satanás contra Moisés, vimos a oposição de Satanás contra Adão, contra Noé, contra Moisés, agora contra o rei Davi e agora contra um sumo sacerdote. Veja que Satanás nunca está satisfeito com ninguém. No livro do profeta Zacarias, nos mostra que em uma visão ele vê o sumo sacerdote Yeshua, o mesmo nome Yehoshua em hebraico, Yeshua, que é Josué, e ele está com suas vestes sujas. E Satanás estava ao seu lado direito para acusá-lo, para se opor a ele. E o anjo de Adonai estava diante dele para defendê-lo. E o anjo de Adonai vai dizer que Satanás te repreenda, Satanás. Este é uma brasa de fogo para mim. Zacarias, capítulo 3, verso 1. Veja quantos
homens e quantas posições espirituais, desde ser o primeiro homem, né? Desde ser ali Jó, um grande homem de Deus, um tzadik no mundo antigo, Noé, o que iria reconstruir o mundo, o que não dizer do nosso rei Davi, e também a gente vê o sumo sacerdote Josué. E o que não dizer do nosso grande profeta Daniel, lá na Babilônia, quando ele teve esse encontro com o anjo Gabriel, o Malar Gabriel, que vai trazer uma grande revelação para ele. Agora, queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não tem como ir contra essa verdade espiritual que está sendo revelada aqui no Sefer Daniel Hanavi, do livro do profeta Daniel. O anjo é enviado por Deus para trazer a mensagem ao profeta. Mas ele diz, olha, 21 dias. São 21 dias, a resposta chega no 21º, mas o anjo diz para ele, desde o primeiro dia em que você começou a orar, eu fui enviado. Mas eu fui impedido de chegar. Houve uma oposição para que a revelação de Hashem, a revelação de Deus, não chegasse ao profeta. E quem foi que se opôs a ele? Principados espirituais. Ou seja, seres espirituais de trevas, claro, não vai ser de Deus, porque se Gabriel está vindo com a mensagem de Deus para o profeta e alguém impede, isso não pode ser de Deus. O anjo Gabriel não pôde derrotar essas forças, ele teve que voltar à presença divina, e então Deus envia Miguel, Michael, que sim é um anjo de luta, ou seja, um arcanjo, na realidade ele é o príncipe de um exército a favor de Israel, e ele vem para guerrear contra essas hostes espirituais, e então sim o Malar Gabriel, o anjo Gabriel, consegue passar com a mensagem. Queridos, isso é uma revelação profunda, que está mostrando para a gente o que acontece no mundo espiritual. Ignorar isso é estar totalmente cego no meio de um grande evento espiritual. Isso você vai encontrar no Sefer Daniel, ou seja, o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 21 e 23. Na realidade, você vê o capítulo todo, você vai ver a grande atividade. Ou seja, Gabriel vem para falar com Daniel em seu momento de oração, em seu momento de tefilá, e veja a importância aí da tefilá, da oração. Então, mostra para a gente a atividade no mundo espiritual e que existe uma guerra de verdade. Ou seja, ele ainda fala que vai vir outro principado ainda, depois daquele vem outro. Então, a gente vai entrar ainda nesse ponto, mas eu quero ainda percorrer com vocês aqui nas páginas da Brit Hadashah, do Novo Testamento, né? Ou seja, com a chegada do Mashiach, do Messias a este mundo. E agora o mundo vivendo em trevas, porque todos concordam. Inclusive, o próprio Talmud concorda, trazendo teor histórico da nação de Israel do século I. Testemunho de Flávio José, de Filon. Ou seja, além de testemunhos históricos, nós temos a própria Brit Hadashah, que vai trazer para a gente esse quadro, esse nível espiritual que estava vivenciando o primeiro século, que era um período de trevas, de escuridão. Por isso, como disse as palavras do profeta, e é repetido ali, lembrado para a gente na Brit Hadashah, que ao povo que habitava em trevas, viu-se uma grande luz. Aqueles que habitavam na sombra da morte, uma luz brilhou. Que povo é esse? A Galileia das nações, o povo de Israel, vivendo em trevas. Por quê? Porque havia muita corrupção por influência do Império Romano no século I. E o nosso Mashiach, a luz verdadeira que ilumina todo ser que vem a esse mundo, chegou. E aonde a luz chega, as trevas não podem suportar. Por isso nós vamos ver muitas e muitas manifestações de demônios, de Shedim, de espíritos malignos, impuros, ali na Brit Hadashah. Então, Yeshua, a luz de Deus, chega a este mundo para trazer iluminação. Ele veio desfazer as obras do diabo, como está registrado ali na primeira carta de Yohanan, ou seja, a carta de João, primeira carta, não é o Evangelho. Capítulo 3, verso 8, na segunda parte do verso ele vai dizer: mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Queridos, se o diabo, se Satanás
fosse apenas um servo de Deus, fazendo um serviço para Deus, então isso significa que ele está sendo fiel a Deus, mesmo fazendo um serviço sujo, mesmo sendo um opositor ao ser humano, conforme muita gente quer ensinar isso, muitos rabinos também. Se isso fosse verdade, não teria sentido Yeshua chegar para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? No capítulo 10 de Yohanan, de João, da Bessorá agora, do Evangelho, ele vai falar sobre qual é o propósito do ladrão: roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Yeshua veio desfazer as obras do diabo, que é matar, roubar e destruir. Não há coerência nesse pensamento. Eu aqui trago para vocês essa palavra de fato e verdadeira. Esse tipo de mensagem que existe, que Satanás não é um inimigo, ele é apenas um servo, isso é falacioso, isso é mentira. Isso é para enganar as pessoas, ok? Isso é um engano. E isso não é uma coisa do judaísmo, isso é do judaísmo moderno, porque eu vou mostrar para vocês aqui referências do judaísmo antigo que tinha a mesma crença do Novo Testamento. Então, vamos aqui um pouquinho mais, porque é claro que esse é um assunto que traz muitos pontos a se considerar, não temos tanto tempo assim, mas eu acredito que esse vídeo vai esclarecer muita coisa para muita gente. Vamos falar então da hierarquia espiritual do reino das trevas? Será que isso existe? Será que isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. O judaísmo chama em língua aramaica Sitra Achra, literalmente quer dizer o outro lado, enquanto a Brit Hadashah, o Novo Testamento, chama de reino das trevas, potestade do ar, Shedim, demônios, espíritos imundos, Ruchotumot, espíritos enganadores e etc. Desde a Torá, a lei de Deus, que já nos mostra que havia uma relação espiritual no passado por alguns, dentre os filhos de Israel, relação idólatra com demônios em forma de bode, os chamados Seirim, conforme consta em Levíticos 17:7, tal como menciona o nome de um outro demônio chamado Mereri em Deuteronômio 32:24. Lamentavelmente, às vezes as traduções portuguesas não aparecem esses nomes, mas está lá no hebraico. Satan, em hebraico, a sua derivação grega é Satanás, quer dizer opositor, aquele que está contra. Chamado de príncipe deste século, ou príncipe da potestade do ar, também chamado de pai da mentira, aí conforme Efésios 2:2, Efésios 6:12 e também João 8:44. Você vai ver que o nome dele, o nome que é dado na realidade, o título, esse nome dado a ele, é o nome de opositor, aquele que se opõe. Em especial, ele se opõe à criação de Deus, tá? Ele se opõe ao ser humano. Porque é claro que ele sabe que ele não tem poder contra Deus. Mas ele tem um certo poder de mazik, de danificador, de causar dano. Foi dado a ele essa permissão. Foi dado a ele essa permissão. É claro que ele não faria nada sem uma permissão divina. Mas isso não significa que ele está fazendo um serviço para Deus. Ele pode servir aos propósitos de Deus. Ok? Isso é uma coisa. Agora, dizer que é um servo de Deus e que no final ainda vai receber uma recompensa, isso é extremamente incoerente, tá? Então, olhando para essa hierarquia das trevas, ele é o primeiro, ele é o cabeça. Recorda que ele era o querubim ungido lá atrás, chamado Hillel Ben Shahar, antes da queda dele. Então, ele se torna esse príncipe da potestade do ar. Ele é príncipe deste século. Ele é também chamado pai da mentira pelo Messias. Agora, abaixo dele há castas, ou seja, níveis, graus, posições de demônios diferentes. Nós temos uma referência de Mateus 17:21 e também Marcos 9:29, onde o nosso Mashiach Yeshua vai dizer que esta casta de demônios não se expulsa somente através do jejum e da oração, ou seja, só pode ser expulso através do jejum e da oração. Ou seja, existem níveis de autoridade no mundo espiritual das trevas. Também é relatado que há legiões, e legiões aqui, claro, o nome é dado em relação à quantidade. São hostes espirituais da maldade. Que são hostes? Exércitos. São shedim, demônios. Você vai lembrar disso da referência
do Gadareno, lá de Marcos 5, verso 1, ou Lucas 8, verso 26. Há também principados, são príncipes das trevas, que cada século eles trazem o modismo daquele século, a moda daquele século, ou seja, as coisas que vão influenciar a mente daquela próxima geração. Conforme diz Efésios 6,12, também há principados sobre países, como nós vimos aqui em Daniel 9, também aqui em Daniel 10, 13, onde especificamente ele vai falar sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. E há hostes regionais, ou seja, como mencionamos aqui sobre a questão do Gadareno, os demônios perguntam a Yeshua, pedem a Yeshua, por favor, não nos expulses dessa região. Então, nos permita ficar nessa região. Isso para mostrar que eles estavam ali, naquele lugar. Importava que eles ficassem por ali. Eles queriam influenciar aquela região. E é dado uma certa permissão a eles pelo Messias, porque ainda não era o tempo do juízo deles. Então, só para a gente entender que sim, existe uma certa organização de hierarquia no mundo espiritual. E sim, nós precisamos de cultivar uma vida de proximidade a Deus, uma vida de aproximação de Deus, hitkarvut, porque cada vez que nos aproximamos mais de Deus, nós recebemos essa autoridade, esse poder, como nas palavras do nosso Mashiach. Esta caixa de demônios só se expulsa através de jejum e oração, ou seja, a níveis diferentes, ok? Quanto mais nos aproximamos, mais recebemos essa autoridade, esse poder sobre as trevas. Bom, seguindo o nosso shiur, eu quero falar sobre então as armas espirituais que nós temos, embasado nos escritos, sim, da Brit Hadashah. Segundo as cartas de Rabi Shaul, né, nosso grande apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, elas são espirituais. As armas devem ser espirituais porque nossos verdadeiros inimigos são espirituais. E as armas deles são espirituais. Rabi Shaul, Paulo, nos traz uma visão reveladora sobre o equivalente comparativo do físico ao espiritual. Alguns fizeram comparações com o soldado e a armadura romana, né? Agora, é claro que isso seria um pouco incoerente em relação a todo um pensamento judaico, não que estaria errado, porque na realidade o romano ele se preparava bastante com armadura e ali estaria já o suficiente para poder, não teria problema fazer uma comparação com o soldado romano, embora a gente sabe que mais o comparativo melhor seria o soldado israelita daquele tempo, né? Porque as armas principais vai ser mostrada. Outros vão fazer uma comparação com a armadura espiritual que é representada pela roupa do sumo sacerdote, aonde você tem uma mitra sobre a cabeça que seria equivalente a um capacete que protege, né, a mente. Uma placa de ouro dizendo Santidade Adonai na testa, né? Você tem um peitoral com pedras que representam as tribos de Israel, mas ao mesmo tempo está conectado à santidade de Deus, que poderia representar ali junto ao éfode, né, a couraça. Você tem também os instrumentos do sacerdócio do ofício, que é o incenso e o sacrifício, que aí simbolizaria o escudo e a espada. Né? A única coisa que o sacerdote não vai ter para comparar junto às armaduras são as sandálias, porque o sacerdote andava descalço. Mas isso é só para você entender as comparações existentes. Mas nós vamos aqui olhar para a armadura do soldado israelita, né? E nós vamos ver que na linguagem que Rabi Shaul ele vai utilizar, falando sobre o capacete da salvação, né? Ou seja, esse capacete representa a salvação, seria aquilo que está mostrando para a gente que a nossa mente e os nossos sentidos estão guardados em Deus. Precisa estar guardado em Deus, ou seja, precisa ter uma proteção. O capacete servia para proteger a cabeça, aonde estão o centro, né, o nervoso do ser humano, onde ali há uma expressão da alma e aonde a mente e os sentidos vão ser os que vão dominar o corpo. Precisa estar protegido. Né, a couraça da justiça é para proteger os órgãos vitais, coração, pulmão, ou seja, você precisa
ter uma proteção na sua vida espiritual. O escudo da fé, da emuná, é aquilo que representa a proteção plena. Se a tua fé está firmada, se você é fiel aos princípios de Deus, você não tem como ser abalado, você não tem como ser atingido por dardos de Satanás. A espada do Espírito já está dizendo, é o poder de atacar, poder de ataque, de combate espiritual. E isso você só recebe através do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. E as sandálias, que é conhecido como as sandálias, né, do Evangelho, da Boa Nova, das Boas Novas, é a proteção para caminhar, para anunciar, ou seja, na realidade você usa sandália para proteger o pé. Né? Isso é o preparo teológico, é o preparo no conhecimento, que te protege o seu caminhar, ou seja, não deixa você ser ferido no seu calcanhar, no seu caminhar. Ou seja, isso significa que você precisa estar guardado, você precisa estar protegido. E uma coisa muito importante, são duas coisas que vão fechar toda essa armadura, é a tefilá vetzom, oração e jejum, que é o poder para enfrentar as potestades, como eu falei, a milícia, ou seja, a guerra é espiritual, e a autoridade no nome, que é sobre todo nome, que é o código, a senha, né? Ou seja, é a fonte mais poderosa da nossa virtude, do nosso poder. Né? Antes da gente falar do judaísmo moderno, eu espero que você esteja entendendo, eu espero que você esteja compreendendo que a guerra espiritual é uma realidade, ela é verdadeira, principalmente neste século que estamos vivendo. Acharita Yamim, últimos dias, lutando com todas as partes, todas as maneiras para poder permanecer de pé diante de Deus, na presença divina. Todos nós, queridos, estamos enfrentando uma guerra muito grande. Uns estão mais fortes, outros estão mais fracos. Uns se prepararam mais, outros se prepararam menos. Mas estamos de pé na presença de Hashem, outros já caíram, mas ainda, como diz a própria Guemará, numa comparação, né, ela vai dizer assim, Kolod anerdolek efshaletaken. Enquanto a chama, a vela está acesa, é possível consertar. Ou seja, estamos vivos, a chama está viva ainda. Você não morreu, você está vivo, você ainda pode consertar, você ainda pode se levantar. Tá? Eu quero trazer para vocês um conhecimento sobre o judaísmo moderno, o que eles acham, né, o que o judaísmo acha sobre a vida espiritual, sobre a guerra espiritual. Né? Ele não aceita, na realidade, a atuação das trevas. O judaísmo moderno atribui a problemas psicológicos. Quando alguém cai endemoniado, quando alguém tem um problema espiritual, muitos, a maioria, a minoria crê no mundo espiritual realmente que influencia. Outros vão trazer isso para problemas psicológicos. E é lamentável como esse tipo de gente, que pode ser até rabino, não importa, estão enganados, estão sendo enganados. Volto a dizer, senhores, o conhecimento é muito importante, mas a vida espiritual é tão importante quanto o conhecimento. Ou seja, o conhecimento, a letra não é tudo, precisa de uma vida espiritual. Então, dá uma olhadinha aqui, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o que o judaísmo moderno crê na realidade. Ou seja, atribuindo a esses problemas psicológicos, eles acabam ficando na ignorância. Porém, é interessante quando você começa a buscar o conhecimento do próprio judaísmo no período medieval. O período medieval confirmava essa atuação e buscou com suas práticas de segulot, que a gente pode traduzir como encantamentos, mas são como bênçãos e orações para espantar o mal, e os hakmeot, né, que é o hakmah, que é amuleto, ou hakamah, né, para combater essas forças das trevas. Ou seja, eles acreditavam naquele período medieval que os espíritos, Satanás, os demônios, podiam atacar as pessoas, né? Até mesmo você não pode andar sozinho, porque se você anda sozinho à noite, os demônios podem te atacar. Você não pode entrar numa ruína à noite, né? Porque, ou até durante o dia, porque os demônios podem te atacar. Isso é uma crença antiga, que inclusive no período medieval era forte. Muitas crianças, ao nascer, tinham cordões, amuletos para proteger dos espíritos malignos. Só que hoje, no judaísmo moderno, para quem não conhece história, para quem não lê, para quem não estuda, não busca saber, não, tudo hoje é psicológico. Esse negócio é tudo coisa de cristianismo, isso não existe.
né? Tudo está ao serviço de Deus. Tudo está na esfera boa, só para nos provar, nos tentar. Ou seja, são enganados. Então eu estou trazendo para vocês o que o próprio judaísmo, no período medieval, que inclusive isso é uma herança, claro, dos tempos mais antigos, que entendia que realmente havia uma influência espiritual maligna. Havia presentes ou subornos aos demônios e almas na forma de grãos de trigo, amêndoas, peixe e carnes secas. Outro caso seria enganar ou iludir os demônios e almas. Tudo isso eram coisas que eles faziam na Idade Média. Além da quebra do copo, havia a troca de roupas entre noivo e noiva, o uso do véu pela noiva com métodos de iludir os espíritos maus. Havia, claro, o uso de círculos mágicos, através do qual se isolava o casal de influências maléficas. Entre outras comunidades, podemos citar a tradição que persiste até hoje entre os judeus de origem marroquina e algumas comunidades orientais de usar o tingimento de cabelos ou dedos com rena e o uso de amuletos em forma de uma mão com trechos cabalísticos, que é denominada ramsa. É comum usar a ramsa em outras ocasiões, mas o seu uso é sempre no sentido de proteger seus portadores do mal-olhado e de espíritos malignos. Você conhece essa mãozinha que tem o olho no meio. Muitas delas vai vir com muitas bênçãos cabalísticas. Eu aqui não estou dizendo que é proibido usar a ramsa quando ela tem bênção, por exemplo, a bênção da casa, o Shema. Não há problema nenhum, ela é cultural, ela representa a mão do profeta, tá? Mas no sentido mais místico, no período medieval, era usada como amuleto contra os espíritos maus. Isso eu estou trazendo para vocês entenderem, conhecerem como eles acreditavam tanto nisso, eles tinham essa consciência do mundo espiritual, que eles faziam amuletos, porque era a maneira como eles tinham para poder se defender. Aqui, olha, nessa página, nessa apresentação que eu estou dando para vocês, são as referências da onde eu trouxe toda essa informação para vocês, tá? Tá aqui, você pode voltar quantas vezes você quiser aqui nesse vídeo e você vê cada citação que eu trouxe aqui para vocês, da onde estão estas informações. Não tirei nada da minha cabeça, porque sempre tem alguém que acha, né? Que é o que a gente pensa que a gente está falando aqui. Não. Isso aqui são fontes de que o judaísmo medieval acreditava nisso aqui que eu estou te dizendo. Então, compara o judaísmo medieval com o judaísmo moderno. Olha aí os amuletos, tá? Mais referências aí. Compara o judaísmo medieval com o judaísmo moderno, aonde eles acreditavam, antes da gente entrar nesse tema aqui, que esses espíritos estavam em toda parte, que havia uma oposição espiritual. Então, quando a Brit Hadashah traz para a gente essa realidade, que se manifestou mais ainda no momento em que o Messias chegou aqui, nesse mundo, e ele nos deu poder e autoridade sobre espíritos malignos para expulsá-los no nome dele. Escuta o que eu estou te dizendo, no nome que é sobre todo nome, o nome de Yeshua, e até mesmo usado em português, inglês e espanhol, em nome de Jesus, em the name of Jesus, em nome de Jesus Cristo, qual língua seja, os demônios obedecem, porque eles sabem a quem nós estamos nos referindo. Ou em hebraico, Beshem, Yeshua, seu, saiam. Eles vão sair. E nós não precisamos de outros subterfúgios. Vamos ler o Salmo 91. Vamos cantar aqui o Shema. Vamos falar outro salmo. Vamos pegar a ponta do tzitzit e bater. Vamos jogar água nele, como o judaísmo de hoje, o judaísmo tradicional faz. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não! O nome de Yeshua colocou a mão na cabeça e com a autoridade do nome do Messias de Israel, os demônios têm que obedecer e sair, tal como as enfermidades. Somos testemunhas de Yeshua, o Messias de Israel. Nós temos o judaísmo, vivemos o judaísmo por ser judeus, ou pessoas que não são judeus, mas estão abraçando o judaísmo, mas o judaísmo do Messias de Israel, o judaísmo da Torá, não o judaísmo de tradições que ferem a própria Torá e que ferem as palavras do Messias. Esse judaísmo não. Não é porque é judaísmo que eu tenho que comprar. Eu tenho que entender que judaísmo eu estou vivendo. E que judaísmo eu tenho que viver como judeu messiânico. Ok? Isso é importante. Tem muita gente confundindo as coisas. Tem muita gente supervalorizando coisas que não é para ser supervalorizada. Tradições, boas tradições de Israel, vamos viver boas tradições de Israel. Agora, o que não é bom, você tem que deixar fora, você tem que deixar de fora.
Veja isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Eu deixei os links, tá? Porque eu não coloquei os vídeos aqui, mas vocês podem acessar os links, tá? São manifestações de demônios e rabinos cabalistas querendo expulsar esses demônios. Expulsar com o quê? Com salmo, com shema, com tzitzit, com água. E esses demônios não obedecem no primeiro momento, eles ficam, ó. E depois de muito tempo eles saem. Não sei por quê, se cansam ou porque os demônios também se incomodam com as coisas de Deus, claro. Tá falando palavra de Deus ali, ele se incomoda. Mas você percebe que a autoridade, não existe autoridade, né? Se custa para sair, tá? E é claro que a gente está falando de Shedim aqui, o judaísmo tradicional atribui aos Dibuk. Dibuk seria a manifestação de um espírito humano dentro de um corpo humano, que também é incoerente com as escrituras, tá? Então, esses dois vídeos que vocês estão vendo aí, primeiro, no vídeo à esquerda, você está vendo um rabino com um grupo de pessoas lendo salmos, lendo o Shema. Você vai clicar nesse link e você vai ver esse vídeo na íntegra. Então, você vai ver ali que a pessoa que está na cadeira, para quem conhece o mundo das trevas, sabe muito bem que aquilo é demônio. Não é nada de espírito humano ali, ali é demônio, demônio. Né? E essa outra que você está vendo ali de uma mulher no sofá, aquilo ali, ela também está possessa, né? Porém, eles vão chamar que é um dibuk, né? Que é um espírito de uma pessoa que entrou nela. E a gente sabe muito bem que é demônio, que é shid. E os rabinos ficam tentando expulsar e demora para sair. Por quê? Porque a gente sabe que a autoridade está no nome, que é sobre todo nome, não é com subterfúgios. Né? Ou seja, o judaísmo, ao não aceitar, né, ele acaba perdendo, ou seja, a autoridade que está única e exclusivamente no nome do Messias de Israel. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui, mas eu quero terminar com as palavras do nosso grande Rav Shaul, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos das trevas desses séculos nas regiões celestiais. Então, queridos, existe sim uma guerra espiritual. E você e eu estamos nessa guerra, mas precisamos vencer. Nós precisamos estar preparados, ter a nossa vida de tefilá, de oração, e tzom e jejum, uma vida de temor a Deus, de irat shamayim, temor aos céus, de irat heter, temor do pecado, se afastar do pecado, uma vida de kiddushá, de santidade, afastar-se do que é impuro. Hoje a impureza está na palma da sua mão, no seu telefone, pornografia, prostituição, coisas indecentes, está tudo ali na palma da sua mão, você precisa tomar a decisão de dizer não e dedicar-se mais à leitura, a estudar, a ler, a orar, a buscar a Deus. Voltar ao lugar secreto de oração, uma vida de temor aos céus. Faça sua shacharit ali, sua minchá e seu arvit, mas tenha seu momento íntimo de oração com Deus. Não permita, vou utilizar umas palavras de um livro, não permita que os teus amigos ou os teus parentes te roubem do teu Deus. Se demore sozinho com ele em oração, mantenha sua comunhão com ele, sua tefilá. E tudo o que eu falei aqui, o judaísmo é maravilhoso, mas você precisa filtrar, você precisa saber que se você está vivendo uma vida com o Messias de Israel, você precisa seguir os passos do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, seguir os passos dos seus discípulos que nos ensinaram profundas verdades sobre o mundo espiritual. Queridos, vamos terminando por aqui, desejando a todos um excelente dia e não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam se despertar e se preparar para essa guerra espiritual que estamos enfrentando nesses últimos dias. Compartilha, comenta aqui embaixo, fala com a gente das suas experiências espirituais e eu vou terminando esse vídeo por aqui, tá? Desejando a todos que o Eterno vos abençoe e vejo você no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.